A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada. Nós temos nos estados do norte, os senadores do norte do país falam isso cotidianamente, hoje o crime organizado como o maior empregador. Isso é destruidor para a sociedade. A gente não pode aceitar isso. Seja bem-vindo, senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela presença. O senhor apresentou requerimento para a criação de uma CPI sobre o crime organizado. Qual a expectativa do senhor em relação à instalação dessa CPI e o desenvolvimento dela? A gente espera que a CPI seja instalada, tenha seu requerimento lido e a indicação dos líderes no mês de abril. O presidente Davi Alcolumbre manifestou apoio à CPI, mas pediu um prazo por conta do atraso que nós tivemos na votação do orçamento. É uma coisa razoável, que a gente espere mais 30 dias para poder ter instalação. Senador, o requerimento propõe uma CPI com prazo de 120 dias, um orçamento limitado e há facções ou braços de facções do Amapá ao Rio Grande do Sul. Como que a CPI pode lidar com a extensão geográfica do problema que é o crime organizado no Brasil hoje? Não caindo no erro de tentar transformar a CPI numa delegacia de polícia. A CPI não está aí para criar mecanismos de investigação próprios. A gente tem que trazer os profissionais da segurança pública que estão na linha de frente, Ministério Público, Judiciário, polícias, sistema prisional, fazer uma radiografia completa do cenário que nós temos e mostrar também aquilo que vem funcionando, porque nós temos estados com bons indicadores. Então não é uma praga nacional. É um problema que está em todos os estados, mas que tem tratamentos diversos, tem alcances diversos. Então acho que é possível sim, dentro desse prazo, ter uma radiografia robusta, mostrar as soluções possíveis e apresentar também a produção legislativa necessária para reforçar, por exemplo, o orçamento do sistema prisional, que é um calcanhar de Aquiles. Não adianta fazer prisão em massa e eu não ter como tratar esse preso, como isolar esse preso, recuperar ele para a sociedade. Então a gente tem uma série de tentativas na nossa história que não funcionaram, que não deram certo, um punitivismo improdutivo, e a gente tem que virar essa página, partir para um trabalho técnico de repressão ao crime. Quando o senhor fala do sistema prisional, em muitos casos, facções criminosas surgiram dentro do sistema prisional. Né? O que o senhor imagina em termos de legislação que pode inviabilizar a reprodução dessa sistemática? A primeira coisa é orçamento adequado. Eu preciso ter instalações prisionais adequadas para a quantidade de presos que nós temos. Esse é um ponto. Outro ponto é você acabar com o volume de prisões provisórias que nós temos. O judiciário precisa trabalhar mais rápido. A gente tem que encontrar mecanismos que podem ser processuais, podem ser de estrutura, para que você tenha julgamentos mais rápidos. Isso passa pela legislação? Eventualmente sim, na medida da uma legislação processual penal que seja mais célere, que permita julgamentos mais rápidos. É plenamente possível reduzir esses prazos. Eu não posso ter um volume de presos provisórios que eu tenho hoje, mal acomodados em prisões que servem como escritórios, como universidades do crime. Esse é um dos pontos frágeis do nosso sistema de repressão. E a gente tem que tratar disso. A CPI vem para isso, para dar uma radiografia completa e tentar mostrar soluções. Olha, em tal estado funciona bem porque você conseguiu controlar o sistema prisional. Mas em qual estado funciona bem, senador? Nós temos evoluções em vários estados, desde estados como Santa Catarina, por exemplo, que tem há muito tempo bons números, e estados como o meu Sergipe, que reduziu drasticamente a violência urbana. Então existem soluções. Agora, as soluções passam por um trabalho integrado. Você vai ter que ter União, Estado, município trabalhando em conjunto, os poderes trabalhando em conjunto, com a liderança do Executivo Nacional. Hoje o Brasil não tem nenhum projeto consistente de segurança pública. Nós não temos um plano nacional de segurança pública. O problema está aí, nós perdemos jovens, perdemos vidas diariamente e o governo não trata da questão. Por muitos anos virou as costas. Agora acho que chegou a hora de olhar isso de frente. Senador, a CPI pretende investigar, segundo o requerimento de criação, o funcionamento de várias organizações criminosas, mas como é que é possível obter informação sobre táticas, estratégias, métodos de operação dessas organizações, considerando a clandestinidade das atividades? Todas essas atividades são objeto de investigações pelo Brasil afora. Então nós temos profissionais da segurança pública, do Ministério Público, do Judiciário, com altíssimo conhecimento de causa e que tem plena capacidade de apresentar para a gente não só os dados, mas também os gargalos. O que falta para funcionar? Por que eu não consigo reprimir, por exemplo, a lavagem de dinheiro? Porque todos esses crimes que envolvem organizações, eles vão desaguar em processos de lavagem de dinheiro. Quais são os gargalos que eu tenho que fechar?
Onde é que eu tenho que atuar com mais força, seja mudando legislação, mas principalmente cobrando do Executivo uma ação mais incisiva. Reforço das equipes, formação de varas especializadas, fortalecimento dos grupos especializados do Ministério Público, uma série de medidas que estão no papel, mas nunca saíram. Então, talvez um desdobramento virtuoso de uma CPI como essa seja um grande reforço orçamentário para a segurança pública no Brasil. Senador, a infiltração do crime organizado, a gente estava conversando sobre isso antes da entrevista começar, né? Em setores da sociedade, judiciário, legislativo, executivos municipais, estaduais e até o federal, é uma preocupação central, né? Como que a CPI vai se dedicar a esse tema? Na medida que você encontra os pontos de conexão entre a criminalidade violenta, as facções criminosas, as milícias e o aparato estatal. Onde é que eles se encontram? Se encontram muito fortemente no financiamento de campanhas, o financiamento ilegal de campanhas vem sendo uma porta aberta para o crime. Se encontram na corrupção, vinculada diretamente aos órgãos de repressão, e é possível dar tratamento firme para cada um desses problemas. O que nós precisamos é, primeiro, radiografar isso, segundo, apresentar como funciona nos estados com bons resultados. Por que você consegue combater isso com eficiência em alguns estados e em outros não? E entender que não é um problema das polícias, é um problema da sociedade, é um problema do Estado brasileiro. E vai exigir um tratamento que parte do Executivo Nacional, não tenho a menor dúvida. Eu só vou conseguir fazer o combate ao crime de forma consistente com um Plano Nacional de Segurança que tenha como base o conhecimento de quem está na área. Senador, e como é que o senhor pretende garantir a segurança dos envolvidos? Quem está combatendo o crime e vem aqui, dá um depoimento numa CPI, mostra a cara, como é que essa pessoa vai ser protegida? Essas pessoas já correm risco cotidianamente. Essas pessoas já estão na atividade. E, por conta do trabalho que escolheram, abrem mão da segurança. A verdade é essa. A gente tem que fazer um grande trabalho de fortalecimento das instituições, mas o policial, o profissional do Ministério Público, do Judiciário, que efetivamente se dedica ao combate ao crime, ele corre risco, a sua família corre risco. E esse risco nem sempre é reconhecido pelo Estado. Também isso vai acontecer com a CPI. Você vai ter um contato, e a CPI tem esse poder, esse canhão de atenção, de mostrar o quanto a vida daquelas pessoas é impactada. E não raro a gente passa aqui pelo Congresso com propostas de aumentos salariais, de vantagens pecuniárias para categorias que estão bem distantes desse tipo de risco, mas que têm, por força política, acesso a grandes salários, a regimes diferenciados de previdência. Mostrar o cotidiano de quem está no enfrentamento ao crime certamente vai melhorar a vida deles. Uma das estratégias que o crime organizado usa tem sido a expulsão das pessoas das suas moradias, né? E Comando Vermelho, PCC. O que o Estado pode oferecer para essas pessoas em termos de proteção? Hoje as pessoas estão abandonadas, estão à mercê da atuação dos criminosos. O que é preciso é restabelecer a força, o predomínio da força pelo Estado. Quem tem que ter a vitória em termos de número, de armamentos, de equipamentos, de força bruta, é o Estado, sob comando da lei, com ordem judicial. Eu não posso permitir, eu não posso aceitar que numa comunidade, num bairro, você tenha tomada de prédios, de condomínios inteiros pelo crime, desalojando as pessoas que estão ali legalmente. E é de um dia para o outro, né? A pessoa recebe um aviso de que ela tem que sair da casa dela, senão ela vai morrer. Nós estamos vivenciando já há algum tempo uma migração da estrutura dessas facções. Elas saem daquilo que era apenas o tráfico ou o roubo de cargas, o roubo a banco, e elas compreendem, como as máfias internacionais, que o domínio territorial é que é a verdadeira base do lucro delas. E a partir daí elas começam a extrair de forma predatória todos os direitos daquele cidadão. Ele passa a ter que pagar por segurança, se ele é comerciante, se ele atua ali. Ele passa a ter que consumir os produtos que são distribuídos pela facção criminosa e ele acaba perdendo até mesmo seu espaço, sua moradia, se isso passasse de interesse do líder da facção, do líder da milícia daquele momento. Isso só se combate com força. Não há outra alternativa. É preciso que você tenha a chegada da força do Estado para retomar esse território e também chegar, naturalmente, com todos os outros serviços, com segurança, com saúde, com educação, com assistência social. Você tem que garantir que o Estado represente ali a verdadeira força, e não como você tem hoje. Nós temos nos estados do Norte, os senadores do Norte do país falam isso cotidianamente, hoje o crime é organizado como o maior empregador. Isso é destruidor para a sociedade. A gente não pode aceitar isso. Então é preciso entender essa realidade, mostrar a gravidade dos fatos, mostrar que nós temos outros países, o México talvez seja um bom exemplo disso,
que se aproximam de um ponto de não retorno, um ponto onde você teve a infiltração e um domínio criminoso tão elevado que o Estado não consegue mais reagir. É uma guerra civil permanente. Então a gente tem que evitar que isso aconteça no nosso país. A gente sabe que alguns estados estão em condição muito crítica. Rio de Janeiro é notório, mas nós temos outros estados com situação muito difícil, a Bahia em situação difícil, o Ceará com uma situação difícil, o norte do país inteiro. E a gente tem que encontrar caminhos, e esses caminhos existem, para que a gente possa enfrentar isso. É uma prioridade nacional. E é diferente, senador, porque, por exemplo, o senhor cita várias facções criminosas no requerimento, né? A Família do Norte é uma facção com forte atuação na região amazônica, né? Quais as estratégias da CPI para investigar as conexões internacionais com tráfico de drogas, relação com o PCC, Comando Vermelho, crimes de roubos a banco? Hoje nós Muda temos o crime de uma região para outra? E não só esses crimes de violência física, mas cada vez mais os crimes digitais. As facções estão dominando a atuação também no ambiente criminoso digital, por conta do volume de dinheiro que circula. Então hoje você tem braços, sintonias das facções dedicadas exclusivamente a esse tipo de crime. E cada uma delas tem que ser compreendida, cada realidade territorial. Então se você fala da nossa Amazônia Legal, por exemplo, é absolutamente claro que o envolvimento das Forças Armadas ali é crucial. Eu não preciso do homem das Forças Armadas atuando dentro de uma comunidade, dentro do ambiente urbano. Mas eu preciso essencialmente dele nas nossas divisas. Porque é através delas que entra a arma e entra a droga. É através delas que eu tenho uma circulação de criminosos o tempo inteiro. E é possível mapear isso, encontrar como você vai destinar recursos para combater isso. Quando eu falo na necessidade de um Plano Nacional de Segurança, é com essa base. Todos vão ter que investir nessa seara. Eu preciso que as Forças Armadas façam a proteção das nossas fronteiras. Eu preciso que as polícias federal e rodoviária façam essa varredura das estruturas para evitar que o combate aconteça exclusivamente na comunidade. Porque esse é o combate mais letal, é o mais perigoso para o inocente. Porque está dentro de uma área superpovoada, numa situação que favorece o criminoso e não o policial, e os confrontos acontecem diariamente. E as balas perdidas, que, enfim, não tem justificativa, as mortes de vítimas inocentes, o tempo inteiro acontecendo, a paralisação do serviço público, crianças sem aula, a quantidade de dias que as crianças no município do Rio de Janeiro perdem de aula por conta de operações policiais ou de confronto entre facções é absurda. Eu estou jogando fora o futuro dessas crianças por incompetência do Estado. E a gente não pode se conformar com isso, a gente tem que reagir a isso. E existem mecanismos para isso. Eu repito, tem estados onde funcionam. Tem países onde funcionam. Por que o Brasil tem que ficar para trás? Senador, uma das críticas que vários estudiosos fazem é a cobertura que a mídia faz em relação ao crime organizado. No que essa CPI pode ajudar a explicar o funcionamento, até para os jornalistas mesmo, de como funciona o crime no país e melhorar essa cobertura e também a compreensão que a sociedade tem? A gente vai trazer aqui os maiores especialistas, os profissionais que têm maior vivência na área. Isso vai garantir informação de qualidade. As pessoas precisam entender que aquele circo do bandido bom é bandido morto, um punitivismo exagerado, ele não resolve o problema da criminalidade. Porque o Brasil está nessa página há muitos anos e os dados não melhoram, a gente não consegue avançar. É evidente que a gente tem que ter a consciência que o combate a um crime violento, ele vai exigir a força pública. E muitas vezes essa força vai acabar resultando em confrontos, vai resultar em morte. Isso faz parte dessa atividade. Mas não é a solução. A solução não passa por aí. Ela passa por um trabalho consistente. Trabalho de inteligência qualificada, repressão à lavagem de dinheiro, repressão às várias rotas que você tem de acesso aos produtos ilícitos, especialmente drogas e armas. Porque se eu sei por onde entra, eu não tenho por que aceitar a entrada. Não faz o menor sentido. Eu tenho que ter um investimento consistente que a gente nunca teve. Qualificação, contratação de pessoal, equipamentos adequados e articulação com base no comando federal, para que você tenha a União assumindo essa missão. Foram muitos anos, muitas décadas, você jogando isso para os estados. A União colocando que não é problema dela, não preciso fazer nada, cruzo meus braços e só fico criticando. Você começa a ir mudando isso, você começa a ter a Secretaria Nacional de Segurança, começa a ter investimentos, repasses, mas de forma muito tímida e sem uma compreensão de que é preciso ter um planejamento global. Eu tenho que entender o fenômeno do crime em todo o Brasil, ele se conecta cada vez mais e ele se conecta em pontos muito claros, por onde entra a droga e a arma e onde eu lavo o dinheiro. É o começo do crime e é o final do crime.
Nesses dois pontos, a atuação do Estado bem feita vai ter um efeito muito grande. Agora passa, claro, por você entender isso e fazer com que o governo se posicione, que a gente melhore talvez nossa legislação. Existem pontos para avançar, especialmente no combate à lavagem. A gente tem que evitar, por exemplo, a infiltração criminosa no setor de combustíveis, que hoje é um grande foco de atuação por conta do enorme potencial que você tem de lavar dinheiro. Então, está detectado, já tem até projeto apresentado sobre o tema, mas tem que ter mais clareza, o cidadão entender e a partir daí ter apoio e aprovação. E a CPI tem alguma estratégia diferente da estratégia que os órgãos de investigação têm para se dedicar, por exemplo, à lavagem de dinheiro? A vantagem de uma CPI é que você não está envolvido no dia a dia. Eu que sou delegado de polícia, eu sei como acontece. Você pode até ter um planejamento, mas acontece naquele dia um fato, um crime, uma violência, e você para todo o planejamento e vai atender aquilo. A CPI não é para isso. A CPI vai fazer uma radiografia geral daquilo que são as estruturas de crime organizado no Brasil. Onde elas atuam, como elas atuam, quais são os pontos que a gente pode atacar com eficiência para reduzir essa incidência. A gente não pode permitir que o nosso Estado vire um narco-Estado, passe a ser dominado por essas milícias que cada vez mais ganham feições de máfia. E o senhor acredita que é isso que está acontecendo em alguns estados no país? Sim, uma progressão muito acelerada, porque você tem essa porta de entrada para o setor público, que é o financiamento ilegal de campanhas. Esse dinheiro sujo que chega, irriga, garante eleições e depois garante acesso a licitações e um ciclo negativo de perpetuação e de fragilização de toda a estrutura do Estado. Por isso tem que ser um combate federal. Porque em muitas áreas, em muitos lugares, você não vai conseguir mais ter força estadual com capacidade de enfrentamento. Porque ali você já teve uma corrosão muito grande. Eu vejo iniciativas como a Prefeitura do Rio de Janeiro de criar uma espécie de polícia temporária, com reservistas das Forças Armadas. Isso é absolutamente ridículo. Não existe nenhum estudo técnico que dê base para esse tipo de iniciativa. É uma iniciativa populista. Eu estou vendo um problema, eu estou reconhecendo que existe um problema e estou tentando reagir de qualquer forma. Isso gera gasto, gera ineficiência e aumenta os problemas. O caminho vai estar sempre naquilo que a legislação já traz, as estruturas técnicas que estão previstas, que são as polícias e as guardas, que devem ser, na minha visão, fortalecidas. É um trabalho que vai ter que aliar inteligência, repressão e prevenção. O Brasil tem condições de fazer esse enfrentamento, o que falta é uma coordenação nacional. Como o senhor lida com a esperança de que hoje o atual governo faça essa coordenação? Se não for pela compreensão da gravidade do problema, que seja pelo interesse eleitoral. Se não for por entender que o brasileiro precisa de segurança para tudo, porque se eu não tenho segurança, não adianta investir em educação, em saúde, em infraestrutura, porque o crime vai corroer isso tudo. A pessoa não vai poder usufruir disso. Então, se não for pela compreensão, que seja pelo medo do prejuízo eleitoral. Porque segurança pública vai ser um tema importante nas próximas eleições, nos estados e na eleição nacional. Então, eu acredito que o governo, de alguma forma, vai acordar para essa realidade. E o senhor fala na necessidade também de melhorar o arcabouço legal que Sim. trata do combate ao crime e transformar isso numa política de Estado federal? Sim, é absolutamente fundamental. Nós precisamos ter uma política com começo, meio e fim e financiamento adequado. Eu preciso ter o papel definido, uma coordenação estruturada, sem abrir mão do Pacto Federativo, respeitando a autonomia de cada Estado, mas colocando com clareza que tem que ter uma coordenação federal. Não adianta ter um Estado com a postura de xerife e política de enfrentamento e as vizinhanças numa política de tolerância. Isso não funciona, isso vai só criar conflitos e agravar cada vez mais a situação. Não há como ter uma saída sem uma coordenação federal que seja consistente, forte e que, ao mesmo tempo, respeite a independência dos estados. Senador, no requerimento o senhor faz um mapeamento das principais facções criminosas no Brasil, né? E eu queria pedir para o senhor detalhar um pouquinho cada uma delas e o que a CPI pretende fazer a respeito, né? Começando pelo PCC, o primeiro comando da capital. Como é que a CPI pretende investigar a atual estrutura de comando, influência, atuação do grupo, né? Considerando que ele expandiu de São Paulo para o resto do país, né? Hoje é uma organização transnacional, né? Ela tem uma estruturação corporativa, vamos dizer assim, e nós temos grandes especialistas no combate à atuação do PCC. Então, a gente não precisa fazer o trabalho do zero. A gente precisa garantir que essas pessoas que na prática enfrentam o crime sejam ouvidas, tenham espaço, tenham relevância adequada, para que os tomadores de decisão, que são os comandantes do executivo, são os legisladores, possam entender o tema.
Porque hoje eu tenho muitas vezes iniciativas bem intencionadas, mas inócuas. Gente que nunca viu o que é, que não entende como é que é o fenômeno e que tenta, de alguma forma, ajudar, aumentando pena, aumentando pena. Por que adianta aumentar a pena se eu não tenho julgamento no tempo? Ou eu não tenho condições de encarcerar aquela pessoa de forma adequada para que aqueles que desejarem sejam recuperados e aqueles que não desejarem sejam impedidos de praticar crimes? Então, existem gargalos claros, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que fazem esse enfrentamento, instituições que têm um conhecimento já muito aprofundado. E essas pessoas serão prioritárias para serem escutadas. Eu acho que é um processo que a gente já vivenciou em outras CPIs, de você trazer a informação de qualidade para um centro de atenção. E a partir da informação de qualidade, ter tomada de decisão de qualidade. E não essa coisa atabalhoada. O governo patina com uma tentativa de PEC da segurança há mais de um ano e não consegue colocar um texto de pé. Isso manifesta despreparo. Senador, o senhor falou do PCC ter se tornado uma organização transnacional, né? O senhor pretende interagir com órgãos internacionais que combatem essa prática? Sim, é importante você ter algum ponto de interação, partindo sempre das instituições que já fazem o combate. Repito, a CPI não pode querer se transformar numa delegacia de polícia. A gente não tem know-how. Não é para trazer o criminoso para o Senado. Não vai investigar o crime A, o crime B, não é isso. É entender o fenômeno, entender as estruturas, onde é que estão os pontos fracos que a gente tem que fortalecer e, ao mesmo tempo, identificar onde estão os pontos fracos do crime. Porque você tem condições de combater. Como eu disse, você tem rotas de acesso que são mapeadas. Essas rotas têm que ser inviabilizadas. Como é que você faz isso? Com muita gente contratada e bem paga, bem treinada, com muito equipamento. O crime não vai parar, ele vai continuar o tempo inteiro superando. Eu fecho essa rota, ele vai tentar abrir uma nova, mas eu dificulto o trabalho dele. Eu reduzo o capital de giro. Eu faço com que ele tenha mais dificuldade. E o que a gente precisa muito é isso, é tirar o criminoso de uma zona de conforto que ele vive no Brasil há muito tempo. Falando em muito tempo, o senhor também cita o Comando Vermelho, que é uma organização bastante antiga no país, né? Quais aspectos da organização e atuação vão ser priorizados na investigação da CPI em relação ao Comando Vermelho? Nós temos notícias consistentes, recentes, de um novo acordo entre as duas grandes organizações. Comando Vermelho e o PCC. Isso, porque elas somam valências, vamos chamar assim. O PCC ele assumiu um formato mais corporativo, mais estruturado, mais organizado. E o Comando Vermelho tem a sua capilaridade e atuação violenta na ponta. Então, para o Brasil é o pior cenário possível você ter elas todas se juntando numa grande coalizão criminosa. O que cabe ao Estado é entender como você consegue inibir a atuação de cada força dessa, de cada facção, de cada milícia dessa. A gente tem bons exemplos de combate em alguns estados, eles precisam ser bem estudados, bem compreendidos, e ao mesmo tempo a gente tem que criar coisas novas. Eu particularmente defendo, mas é preciso que a gente tenha a CPI tramitando e a gente possa construir consenso em cima disso, mas eu defendo, na região de fronteira, uma atuação de polícia das Forças Armadas, para que me dê o volume necessário de homens para poder fazer o enfrentamento. É isso, ou fazer uma grande contratação de pessoal. O que eu não posso, porque é muito mais caro para o Brasil, é não fazer o enfrentamento. A grande contratação de pessoal de corpos policiais. Isso, de forças policiais. Seria o cenário ideal, você ter gente treinada, contratada, concursada para aquela atividade, especializada naquela atividade. Mas eu tenho urgência para fazer isso. E ao mesmo tempo eu tenho um contingente significativo nas Forças Armadas que pode ser empregado na região de fronteira nessa atividade. Isso demanda alteração legislativa, mas demanda antes disso a construção de um consenso. A CPI vem para isso também, vai ouvir as pessoas. Olha, isso vai funcionar? Isso não vai funcionar? Eu não posso ter um maior contingente do Exército no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu tenho uma demanda tão grande na nossa fronteira seca. Eu preciso desse homem, dessa mulher trabalhando lá na fronteira, de uma forma estruturada, concatenada, com ação de inteligência. Aí sim eu consigo reduzir o fluxo criminoso, reduzir a circulação de dinheiro deles e a partir daí enfraquecer as facções. Senador, quando o senhor fala de um fim didático também da CPI, o senhor acredita que pode fazer alguma diferença para o cidadão comum, que não vai fazer uma política pública, que não é uma força policial, entender a realidade do crime organizado no país? É importante até para ele poder escolher melhor seus representantes, para ele não cair nessa armadilha fácil do populismo penal.
da pirotecnia, para ele entender a gravidade do problema, o quanto aquilo afeta a vida dele. Porque se eu vivo numa comunidade de classe média alta, por exemplo, eu posso ter a percepção de que aquilo não está na minha vida, não é um problema meu. Mas quando eu tenho acesso aos dados, ao volume de dinheiro que o Brasil perde, o volume de vidas que a gente perde, mesmo esse eleitor, esse cidadão, ele começa a ter uma atenção maior. Ele começa a compreender melhor aquele fenômeno e buscar soluções. É isso que a gente quer no final do dia, solução. Eu não posso conviver com um problema eternamente. O Brasil tem essa mania de conviver com os problemas eternamente. E não é para ser assim. Porque se outros lugares conseguiram avançar, conseguiram resolver, a gente também tem essa capacidade. Falta, repito, conhecimento técnico adequado, formação de um consenso popular e liderança. E aí acho que a CPI pode ajudar a construir isso tudo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você.